students, welcome to our English class. I am teacher Monique. Então sejam bem-vindos, meus queridos alunos, meus queridos e minhas queridas alunas, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. E eu sou a professora Monique, para quem ainda não sabe o meu nome. Sejam todos muito bem-vindos. Today we are going to talk about a little bit grammar point. Então hoje a gente vai falar um pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre um tópico gramatical. Então a nossa aula de hoje vai ser voltada um pouquinho mais para a gramática, né? Na aula passada nós falamos sobre as reading strategies, nós falamos sobre as estratégias de leitura e na aula de hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre gramática, sempre tendo como objetivo o todo do idioma, né? Leitura, escrita, áudio, então a gente vai sempre tentando diversificar aí a forma de apresentar os conteúdos para vocês. Today we are going to talk about comparative form. A gente vai falar sobre a forma comparativa, ou seja, a gente vai aprender como fazer comparações em inglês, como comparar duas situações, como comparar duas pessoas, como comparar dois países, como fazer comparações em inglês. E a essência da ideia da comparação, né, da comparative form in English, é isso que está escrito aqui nesse slide. Ó. Em inglês, para construir o comparativo, nós precisamos observar primeiro o tamanho da palavra, o tamanho do adjetivo. Então, sempre que a gente faz uma comparação entre duas pessoas, por exemplo, Ana é mais alta que Pedro. A essência dessa frase é o alta, né, o adjetivo alta. Então, Ana é mais alta que Pedro. Em inglês, para a gente fazer a comparação, a gente vai precisar prestar atenção nessa palavrinha aí, no adjetivo e no tamanho dele. Vocês vão entender tudo. Let's go together. Vamos lá comigo. Look here. Look this chart. Olhem para essa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês. Então, se a gente tem a palavra tall, que foi o exemplo que eu usei, e eu quero falar que a Ana é mais alta que o Pedro, então o adjetivo é alta, em inglês é tall. É uma palavra curta ou é uma palavra longa? É uma palavra curta, certo? Tall é um adjetivo curto. Então, para os adjetivos curtos, eu só vou acrescentar ER no final, como está no segundo quadrinho aí, em amarelo. Então, taller, mais alto. Pronto, mais alto. Tall, alto. Taller, mais alto. E o than, que significa que. Então, se eu fosse falar em inglês que a Ana é mais alta que o Pedro, eu ia dizer Anna is taller than Pedro. Então, ao invés de falar mais, de acrescentar uma palavrinha, eu acrescento duas letrinhas no final da palavra, porque ela é uma palavra curta. Então, taller vai virar, tall vai virar taller, que significa mais alto. Então, repetindo, Anna is taller than Pedro. Ana é mais alta que o Pedro. Vamos ver outro exemplo. Old. O que significa old? Old significa velho. Então, se eu quero falar, a Maria é mais velha que a Luísa. Então, Maria is, né, porque significa Maria is older than Luísa. Mais velha que. Então, como é uma palavrinha curta, eu só acrescento o ER no final e ela já vira o comparativo. Então, taller, older, né, mais alto, mais velho que. Important. A palavrinha important, ela é uma palavra longa, certo? Então, se eu tenho uma palavra longa, não dá para acrescentar mais nada nela, ela já é uma palavra muito longa. Aí sim eu vou precisar acrescentar a palavrinha mais, que em inglês significa more. Então, look the example. Imagine. Inglês é mais importante que francês. Vamos fazer essa frase aqui em inglês. English is more important than French. Inglês é mais importante que francês. A gente vai ver vários outros exemplos depois e vocês vão esclarecer todas as dúvidas. Mas a ideia central é, se eu tenho uma palavra curta, eu acrescento ER no final. Se eu tenho uma palavra longa, eu acrescento more antes dela. Então, English is more important than French. Depois, interesting. Também é uma palavra longa, né? Interesting. Eu não poderia acrescentar mais um ER no final, né? Interesting. Então, é more interesting. Mais interessante que. Então, for example, books are more interesting than parties. Livros são mais interessantes do que festas. Ah, eu acho.
Só acho. E tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo. Livros são mais interessantes do que festas. Então, books are more interesting than parties. Livros são mais interessantes que festas. Estou comparando os livros e as festas. Comparei aí a Luísa com a Maria, fiz várias comparações, comparei o inglês com o francês para dizer que um é mais importante que o outro, que uma coisa é mais interessante do que a outra, então é isso, é nessas circunstâncias de comparação que eu vou usar essa estrutura aqui. Agora tem algumas regrinhas para palavras que são terminadas em Y precedido de consoante. Essa mesma regra aparece no plural, aparece no passado, na formação do passado, vocês já devem ter visto em algum outro momento. Então, happy é uma palavra terminada em Y precedida de consoante. Se eu quiser falar mais feliz, eu vou falar happier. Então, eu tiro o Y e coloco IER. É a regrinha. Por que, professor, essas regras? Ah, gente, aí não sei. As regras de um idioma nem sempre elas têm uma explicação lógica ou uma explicação que nos agrade, né? Normalmente, especialmente no inglês, são estruturas que vão facilitar ou a escrita ou a pronúncia. Então, são regrinhas que vão ajudar para que a gente pronuncie com mais facilidade ou para que a gente escreva com mais facilidade. Normalmente é isso, mas não significa que seja sempre esse motivo. O fato é que, se você tem um adjetivo terminado em Y, precedido de consoante, para formar o comparativo, você tira o Y e coloca IER, happier. For example, I am happier than my sister. Eu sou mais feliz que a minha irmã. I am happier than my sister. Nem tenho irmã, mas vamos fazer uma suposição. Pretty significa linda, ou lindo, né? Mas normalmente é usado mais para mulheres. Para homens seria handsome. Vai ficar então prettier, mais linda que. Então, Angelina Jolie is prettier than me. Angelina Jolie é mais bonita do que eu, of course, né? Oh, com certeza. Então, eu estou fazendo uma comparação e estou usando esse adjetivo prettier, alright? Depois, hot. Hot significa quente, né? Calor. Então, qual é a regra? Consoante, vogal e consoante. É uma regrinha específica também para a formação do comparativo. Se eu tenho uma palavra terminada com consoante, vogal, consoante, percebam, THT, de trás para frente. Então, eu vou dobrar a última letra e depois acrescentar ER, que vai ficar hotter. Então, today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente do que ontem. Estou comparando ontem com hoje, então se a palavra é terminada em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra e acrescento ER. É a regra para o comparativo. Então, hotter than, mais quente que. Big, também é uma palavrinha terminada em consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra e vai ficar bigger. For example, elephant is bigger than cats. Elefantes são maiores do que gatos. Bigger than, maior que. Alright? Aqui a gente tem exceções. Então, as exceções, sempre tem, né? Normalmente as regras têm exceções. Então, para a palavrinha good, vocês poderiam pensar assim, é um adjetivo curto, então é só acrescentar o ER no final. But no, mas não. Então, para good, o comparativo de good vai ser better. Better than. É o que a gente chama de forma irregular do comparativo. Então, better than. O bad também não vai ser better, como vocês poderiam pensar, vai ser worse, pior do que, né? Worse than. E far, que seria tipo distante, né? Então further than, mais distante que, alright? Então essas são as exceções porque elas têm formas específicas de formação do comparativo. Now, let's make a quiz. Vamos fazer um quiz aqui bem rapidinho. Infelizmente, né, eu não posso observar as respostas de vocês, mas eu vou fazer a pergunta e vocês imaginem aí o que vocês responderiam e como vocês estruturariam essa resposta. Inclusive, eu sugiro que vocês peguem um papel e uma caneta e anotem in English a resposta que vocês dariam para essa pergunta. Let's start. We have here Beyoncé and Lady Gaga. What do you think? O que você acha? Which singer is better, Beyoncé or Lady Gaga? Qual cantora é melhor, a Beyoncé or Lady Gaga? I don't know, I really don't know. Não sei, não sei, não sei. Vamos ver? A resposta, eu coloquei as duas opções, né? Porque eu não sou besta de escolher uma das duas, porque as duas são maravilhosas.
Então vamos lá, a primeira, se vocês fossem falar que a Lady Gaga é melhor do que a Beyoncé, né? Porque a pergunta era, qual cantora é melhor? A Beyoncé ou a Lady Gaga? Então se eu quisesse falar que a Lady Gaga é melhor, eu diria Lady Gaga is better than Beyoncé. A Lady Gaga é melhor do que a Beyoncé. Se eu quisesse falar o contrário, Beyoncé is better than Lady Gaga. Another question, outra perguntinha aí do nosso quiz. Which country is bigger, Brazil or England? Qual país é maior, né, bigger, o Brasil ou a Inglaterra? Let me know, me digam aí, o que vocês acham, qual é o palpite de vocês? Aqui eu tenho, I have an answer, eu tenho uma resposta. Brazil is bigger than England. O Brasil é maior do que a Inglaterra, muito maior, né? O Brasil é um dos maiores países aí do mundo, né? Então, Brazil is bigger than England. E lembrando que Brasil, em inglês, é escrito com a letra Z, Brasil. Another question. Tell me, which animal is faster? The lion or the fox? Qual animal é mais rápido? O leão ou a raposa? What do you think? O que vocês acham? The lion is faster than the fox. O leão é mais rápido do que a raposa. Então vejam aí, eu tenho o adjetivo fast, que significa rápido. Ele é um adjetivo curto, então eu coloquei faster than, mais rápido que. Então o leão é mais rápido que a raposa. Now another question. Which series is more interesting? Anne with an E or Riverdale? What do you think? O que vocês acham? Qual série é mais interessante? A Anne with an E, né? Aquela série da Anne, ou Riverdale? Nem são traduzidas, né? O nome das séries lá na Netflix está aparecendo desse jeitinho. Então, qual delas é more interesting? Percebam aqui que o adjetivo é interesting, que significa interessante. Como é um adjetivo longo, então eu coloquei o more na frente, porque eu não poderia acrescentar nada mais ao final. Então, more interesting. E aqui eu também não vou dar palpite, I don't know the answer, não sei a resposta. Mas se vocês quisessem preferir a Riverdale, seria Riverdale is more interesting than Anne with an E. Ou, né, Anne with an E is more interesting than Riverdale. Did you understand? Entenderam como é que é a formação? And now the last question. A última pergunta. It's very complicated, this question. Essa é difícil. Who is more beautiful? Quem é mais bonita? Selena Gomez or Emma Watson? What do you think? O que vocês acham? Tell me. Me digam aí. A Selena Gomez é mais bonita ou a Emma Watson? More beautiful. Percebam que o adjetivo aqui é beautiful, é uma palavra longa, então eu coloquei o more na frente, mais bonita. A resposta, então, para quem optou pela Emma Watson, a resposta seria Emma Watson is more beautiful than Selena Gomez. O contrário, Selena Gomez is more beautiful than Emma Watson. That's it. Okay, my dear students, thank you so much and I see you in our next class. Bye bye.